Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Então pessoal, hoje estarei aqui com mais uma videoaula para vocês, né? Sobre o nosso estágio supervisionado da Uninter. E hoje estarei com o estágio docência em língua portuguesa do ensino médio. Eu, juntamente com a acadêmica Juliana Vergem, estaremos aqui realizando esses estágios. Espero a colaboração de todos e a compreensão de todos. E vamos lá. Hoje estarei realizando o estágio que seria o tema redação. Você sabe o que é uma redação? Não? Então vamos lá. A redação, ela é o processo de redigir um texto, certo? É uma atividade presente na cultura civilizada desde a invenção da escrita, isso mesmo, e atualmente considerada um campo profissional e artístico na literatura, na produção de roteiros, na elaboração de relatórios e documentos, na publicidade e no jornalismo, entre diversas outras áreas, ok? A redação, ela é muito importante, muito mesmo, e você vai saber o porquê disso. A redação, ela tem bastante peso nas provas que dão acesso à universidade. Para escrever uma boa redação, é fundamental ler e praticar, isso mesmo. Além disso, é importante estar atento ao planejamento, à estrutura do texto, ao uso correto da língua e às regras essenciais da coerência e da coesão, certo? As redações podem ser dissertativas, descritivas ou narrativas. Cada tipo de texto requer um cuidado especial. Concordam comigo? E hoje iremos ver alguns dos principais tipos de redação. Vamos lá. A primeira seria dissertação. A dissertação é um texto argumentativo em que o escritor disserta sobre determinado assunto, porém sempre com um teor opinativo. O texto dissertativo é pautado na exposição de ideias, argumentos e ponto de vista do locutor. Apresenta uma estrutura básica dividida em 3 partes, que seriam introdução, a tese, desenvolvimento, antitese e a conclusão, a nova tese. A descrição. A descrição, ela é um texto baseado na exposição, relato de objetos, pessoas, lugares, acontecimentos. Por isso, a descrição, ela está pautada na narração minuciosa, na qual o locutor oferece uma impressão sobre algo, ok? A descrição, ela pode ser objetiva, descrição direta, simples, concreta ou subjetiva, quando há emoção presente. A terceira seria a narração. A característica mais marcante da narração é que, neste tipo de texto, o locutor conta ou narra um fato, uma história. Por este motivo, os elementos básicos de uma narração são o enredo, tempo, espaço e os personagens. Ela é feita por meio de um narrador, o qual pode ser narrador-personagem, na primeira pessoa. Narrador observador, terceira pessoa ou narrador onisciente, primeira a terceira pessoa, ok? Não obstante, o narrador-personagem participa da história enquanto o narrador-observador não participa da história. Já o narrador onisciente
conta a história em terceira pessoa e pode intervir na narrativa por meio da primeira pessoa, certo? E a coerência? A coerência, ela é uma característica muito importante do texto e está intimamente relacionada à significação do tecido textual. Por isso, devemos levar em consideração os 3 princípios básicos para que um texto seja coerente, certo? Então, princípio da não contradição. O que é o princípio da não contradição? Ideias que se contradizem. Aí temos o princípio da não tautologia. O que seria isso? Seria a repetição excessiva de palavras ou ideias. E o princípio da relevância. No princípio da relevância, seria textos que não se relacionam. E a relação lógica entre as ideias de um texto, fazendo com que umas complementem as outras e não se contradigam. Com isso, formam um todo significativo que é o texto. A coesão, em uma redação, a coesão do verbo coerir, ou seja, unir, ligar. A coesão do texto, ela está pautada na utilização correta dos conectivos. Muito importante lembrar que um texto não é um emaranhado de frases e, por este motivo, a coesão é uma característica fundamental para tornar o texto coesivo. Ela é a conexão harmoniosa entre as partes do texto, do parágrafo e da frase. Estão conseguindo acompanhar? Então, a redação, ela, como podemos ver, ela é muito importante e muito usada, né? Por isso devemos sempre estar buscando aprender mais e para a gente continuar a fazer redações excelentes para o pessoal que está em processo de entrar em faculdade, concursos, vestibular. A redação, ela é muito importante. Continuamos. São muitos os conectivos de um texto e sua utilização dependerá da ideia a ser transmitida. Há conectivos de prioridade, tempo, semelhança, condição, adição, dúvida, ênfase, surpresa, esclarecimento, lugar, conclusão, finalidade, causa e consequência, explicação, oposição ou ideias alternativas. Estes elementos coesivos, eles estabelecem a conexão entre os termos. Que termos são esses? Esses termos são as conjunções, as preposições, os advérbios, os pronomes, certo? Pessoal, agradeço a atenção de todos. Eu falei um pouquinho hoje sobre redação, o que é redação, os tipos de redação. E nas próximas aulas vamos dar continuidade sobre esse tema e vamos explicar os passos de uma boa redação e seus principais tipos de redação, ok? Agradeço a colaboração de vocês e até lá!